Na Comissão Executiva de hoje estamos a analisar o crescimento da China e Francisco Benho, o Pedro Rebelo de Sousa falava há pouco da ditadura chinesa. Como é que a Europa, na sua opinião, vai lidar com esta ditadura? Vai ignorá-la a bem de uma ajuda na crise? Bem, em primeiro lugar, esse é um assunto bastante complexo e, naturalmente, que terá que ser uma tomada de posição ao nível da União Europeia no seu todo. Mas, obviamente, que as consequências são, para já até, temos um caso concreto da Hungria, que recentemente obteve 1.000 milhões de dólares de apoio dos chineses e cujo presidente da Hungria passou a ter uma atitude perante a União Europeia completamente diferente de antes de ter esse dinheiro. E, naturalmente, também não nos podemos esquecer as posições que o próprio Estado português já revelou, nomeadamente no governo anterior, em que, de alguma forma, era sensível ao argumento do embargo das armas, que está neste momento da União Europeia para com a China, é sensível a isso, era sensível também à possibilidade da China, portanto, a obrigatoriedade que foi assumida nas negociações com a Organização do Comércio Mundial, em que, portanto, estar ainda sujeito a algumas taxas de introdução no mercado europeu e, portanto, há alguma abertura dentro desse espírito. Ora, isso pode ter consequências. No entanto, eu como já estive na China e nomeadamente, já tive a possibilidade de fazer até alguns negócios com algumas empresas chinesas, eu sei que isso é, de alguma forma, ou seja, diria mesmo que é presente, sabe-se isso, mas as pessoas querem andar para a frente, porque mais importante que a ditadura é também termos consciência que a China tem neste momento, por exemplo, e os chineses sabem isso, quer os que estão na China, quer os que estão fora da China, a China neste momento tem uma população ativa de 1.000 milhões de pessoas, das quais estão a trabalhar 780 milhões, ou seja, há um desemprego de 22%. Ora, isso é uma bomba relógio que nós temos e que o caso concreto dos chineses tem. E, portanto, eles também, por um lado, não podem esticar demasiado esse tipo de argumentos e têm que, e aliás, de referir que o plano quinquenal de 2011-2015, que foi recentemente aprovado, tenta, de alguma forma, fazer a transição de uma sociedade mais produtora para uma sociedade um pouco mais consumista, no sentido de dar maior qualidade de vida à própria população. O consumo, só para referir, porque acho que é um dado interessante, o consumo na China é apenas, em média, 35% do PIB. E nós, portanto, há alguns objetivos de tentar passar para 40% para que isso tenha algum impacto que se propague na sua própria sociedade. E, portanto, eu acredito que, tendo presente estas condicionantes, que a questão, que é super importante, naturalmente, e é tudo aquilo que referiu o Dr. Pedro Rebelo de Sousa, nomeadamente das questões associadas aos direitos das pessoas, à qualidade da própria, o custo unitário do trabalho. Não podemos esquecer que nós estamos na China com custos unitários de trabalho que vão de 3 a 20 vezes menos do que noutros países, nomeadamente nos países europeus ou nos próprios Estados Unidos. Por isso eu acho que vamos ter que ter a capacidade e a habilidade necessária para viver com estas duas, mas naturalmente estando sempre atentos. E há uma coisa que é importante, já agora só por curiosidade, porque a China é o maior exportador mundial de bens e é o segundo maior importador mundial de bens. Mas ao nível dos serviços, e quando se fala de serviços também ao nível da investigação e inovação, ainda é o quarto maior exportador e o terceiro maior importador. Portanto, há aqui ainda um método de decalagem que o problema que se coloca, e não sendo aqui adivinhos, é como é que, nomeadamente os Estados Unidos, e principalmente também a Europa, porque eu acho que nós, na Europa, apesar de sermos uma senhora já muito bem conservada, já com alguns problemas, acho que ainda temos uma capacidade de inovação e de tecnologia que tem que ser muito mais bem aproveitada do que aquela tem sido aproveitada até agora. Carlos Beja, como é que é fazer negócios na China? Os negócios, enfim, a relação comercial com a China não é uma relação fácil. Em primeiro lugar, os chineses demoram muito tempo a fazer o processo negocial é longo, mas sobretudo, por exemplo, da parte portuguesa, nós temos um problema muito complicado, que é o problema da escala, porque quando nós tentamos fazer algum comércio com a China, temos sempre o problema da nossa reduzida dimensão.
E, portanto, digamos, nós portugueses não temos um espírito muito gregário e, portanto, não nos conseguimos associar. E, portanto, em qualquer área comercial, seja, enfim, nas diversas componentes que temos, por exemplo, no caso dos vinhos, estar uma região, uma marca a vender vinhos para a China é uma coisa muito complicada, porque se eles gostam e se encomendam, é impossível responder àquele mercado. E como nós temos essa dificuldade, que é associarmos-nos entre nós, porque estamos sempre a olhar para o vizinho do lado a ver onde é que o nosso vizinho nos está a enganar. Como temos essa dificuldade, temos uma grande dificuldade de penetração nesses mercados que encomendam, de facto, quando gostam, encomendam muito. Eu cito um caso muito concreto, por exemplo, a penetração dos vinhos em Macau, dos vinhos portugueses, é um êxito, de facto é verdade. Mas estamos a falar de um mercado que tem 600 mil habitantes permanentes e 28 milhões de turistas por ano. Quando se chega ao mercado chinês, ao mercado de Xangai, ao mercado de Pequim, ou ao mercado daquelas de Cantão ou das grandes cidades, a penetração tem que ser feita de uma forma diferente, tem que ser feita de uma forma associada e não marca a marca, nem região a região, porque de outra forma não é possível negociar, porque a nossa escala é uma escala diminuta. Agora, a China tem uma grande apetência por um determinado conjunto de bens de consumo. O vinho é um dos casos típicos, e dentro dos vinhos o vinho tinto, porque... Esses são os produtos com maior potencial? Por exemplo, eu recordo que há uns anos os chineses bebiam conhaque, sobretudo em Hong Kong, em Macau e em algumas franjas da cidade chinesa, porque era, de facto, o símbolo de um determinado status. Até que começaram a surgir as revistas científicas que diziam que o vinho tinto fazia muito bem ao coração e até outras coisas muito próprias da cultura chinesa para manter alguma longevidade. E os chineses saíram, digamos, do mercado do consumo do conhaque e enverdaram para o consumo do vinho tinto. E, portanto, digamos, isto tem a ver, é um fenómeno cultural. E, portanto, negociar com a China é também saber quais são os bens para a qual essa sociedade está ávida, mas também saber como se negocia, em que escala, com que força. E nós ou nos unimos nessa negociação ou temos alguma dificuldade. E o que é que precisamos, o que é que Portugal precisa de fazer nesse capítulo? Precisa, sobretudo, de se juntar e ter uma estratégia muito clara do ponto de vista dos poderes públicos, mas também dos poderes privados. Isto é, se nós não conseguirmos associarmos através dos setores que representamos do ponto de vista exportador para chegar ao mercado chinês de uma forma global, se continuarmos a irmos, digamos, caso a caso, de uma forma mais ou menos voluntarista, como alguma vez assistimos, com alguns êxitos, diga-se bom da verdade, mas de pormenor, nós teremos muita dificuldade em abordar aquele mercado. Mas eu gostaria de retomar aqui só uma questão que foi já levantada pelos meus dois antecessores sobre a questão da evolução da sociedade chinesa. Porque eu penso, nós temos uma noção do tempo muito ocidental. E eu gostaria que fizéssemos um exercício, era o que era a sociedade chinesa há 200 anos ou há 300 anos. E o que era a Europa nessa altura. Isto é, a evolução dos regimes, a evolução das sociedades tem um tempo no Ocidente, mas tem um tempo diferente no Oriente. E eu acredito que o percurso da sociedade chinesa, desde a Revolução Cultural até hoje, pode nos dar alguma perspectiva, como dizia o Dr. Pedro Rebelo de Sousa, de vir a nascer alguma coisa nova ali. Eu penso que a sociedade chinesa está a caminhar nesse sentido. Está a caminhar criando, através do consumo, uma nova sociedade. Está a criar, através de uma massificação de bens culturais, de uma massificação até da interpenetração dos valores culturais ocidentais e orientais, que a pode levar com muito cuidado, porque os chineses são muito cuidadosos nisso, e estamos a falar de uma população de 1.300.000.000, que se há alguma convulsão é preocupante, não só para a China como para o mundo, mas eu penso que a sociedade chinesa irá evoluir no sentido de maior democracia, maior respeito pelos direitos humanos, numa forma se calhar diferente daquela a que nós ocidentais estamos habituados. Mas não nos esqueçamos, o tempo para a China tem uma duração completamente diferente do conceito de tempo para nós ocidentais. Nós somos muito mais rápidos, temos uma noção mais curta do tempo, eles têm uma noção mais intemporal do próprio tempo. É outra cultura. António Capinha, a forte presença do Estado chinês na economia dificulta os negócios com a China?
Cada vez menos, porque tradicionalmente, por exemplo, as Forças Armadas tinham um peso muito grande na economia chinesa e, portanto, isso tem-se vindo a alterar sucessivamente e a iniciativa privada tem criado cada vez mais, portanto, uma força financeira no país. Por exemplo, o ano passado, portanto, existiam cerca de 146 bilionários chineses e prevê-se que este ano esse aumento seja de cerca de 14, 15%. Portanto, isto significa uma pujança muito grande por parte da iniciativa privada. Por outro lado, há sinais de que a sociedade chinesa gradualmente e paulatinamente, muito devagar, como diz o Dr. Carlos Beja, irá mudar. Recentemente, numa aldeia chinesa, em Wuhan, houve um exercício curiosíssimo em que o homem, que era o homem do Partido Comunista Chinês local, foi incapaz de conter uma revolta de camponeses que pretendiam a propriedade da terra e, portanto, esse homem acabou por ser afastado e o homem que assumiu as funções de chefe do Partido Comunista nessa aldeia era justamente o líder dos revolucionários. Portanto, isto é a maneira hábil que os chineses têm de absorver as ondas de choque que vão aparecendo e irem justamente modernizando a sua sociedade. Pedro Rebelo de Sousa, para terminar, como é que considera que é a relação bilateral China-Portugal? Eu acho que sempre foi boa, não é? Que, em termos históricos, é consensual dizer que sempre foi uma relação muito boa, uma relação muito desigual, não é? De dimensão, mas pegando aqui naquilo que foi dito, há uma coisa interessante. Nós, os ocidentais, temos sempre a mania de tentar pensar o mundo com os nossos valores. Ora, a família, o conceito de família, o conceito de tempo, o conceito de comunidade, na China é completamente diferente do ocidental. Portanto, é muito difícil fazer essa estampa, como é na África e como é em outras paragens do mundo. A nossa relação é muito boa. Eu antecipo que estes investimentos chineses só pode melhorá-la. Porquê? Porque são investimentos em que claramente há um interesse estratégico da China de encontrar em Portugal uma plataforma, que é afinal a nossa vocação histórica, é dar conteúdo um pouco à relação Macau, que de outra forma vai se esvaziando, vamos ser realistas, e dar um pouco de conteúdo, porque a EDP tem Brasil, porque tem a Ibéria, tem os Estados Unidos, porque a REN é uma entrada no sistema elétrico europeu, quer se queira, quer não, e portanto eu acho que, vindo outros investimentos que possam vir da China, eu acho que pode haver aqui um momento de refortalecimento das relações bilaterais que eu creio que para nós é muito interessante. Pedro Rebelo de Sousa, Francisco Banha, Carlos Beja e António Capinha, muito obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Estão encerrados os trabalhos por hoje. Amanhã antecipamos o Fórum Económico Mundial que começa em Davos, na Suíça. Contamos consigo. Até lá. Bom dia.